Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe neste domingo, dia 12 de maio, Dia das Mães. Deus abençoe a todas as mães também, com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Que o Senhor derrame sobre todos nós, sobre todas as famílias, da sua graça, da sua paz, do seu amor, em nome de Jesus. E nós lembramos em especial as mães lá no Rio Grande do Sul. Amém? Apresentamos ao Senhor cada uma delas em oração, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 7, o verso de número 1. Enquanto você encontra, eu quero convidar você a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos pedir a Deus a tua graça, a tua bênção, a tua direção, o entendimento da tua palavra para nós andarmos no teu caminho, praticando a tua palavra, agradando o teu coração e sendo, a Deus, abençoados com a tua presença e com as tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém e amém. E é disso que nós vamos falar hoje. Quero antes lembrar que hoje, 19 horas, nós temos o culto. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração, em nome de Jesus Cristo. Venha adorar, venha também ouvir a palavra com o teu coração aberto, porque eu tenho certeza que o Senhor vai te edificar e vai transformar as nossas vidas, a nossa história, em nome de Jesus. Amém? Lendo então aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios, lembrando que ontem Paulo terminou o capítulo 6 que nós lemos, com um versículo extraordinário, o versículo de número 18, o último versículo do capítulo 6, dizendo assim: serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Porque ele havia orientado a igreja a ela se retirar do meio do pecado, a se separar do pecado, a não tocar nas coisas impuras, a não receber as coisas impuras, principalmente falando a respeito daqueles falsos apóstolos que pregavam um evangelho diluído, que não era um evangelho verdadeiro, pregando as coisas do mundo e corrompendo o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus. Então, no versículo de número 1 do capítulo 7, Paulo diz: amados, visto que temos essas promessas, olha só, quais são essas promessas? As que nós acabamos de ler, de Deus ser o nosso Pai, Ele nos receber como seus filhos, e agora nós somos participantes de todas as promessas do Antigo Testamento, para que nós sejamos abençoados. Deus quer te abençoar, em nome de Jesus. Diante disso, então, Paulo diz: purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Amados, é nos purificar de todo o pecado, de tudo aquilo que venha nos tirar, nos roubar as promessas de Deus, porque quando nós pecamos, nós quebramos a aliança que nós temos com Deus, e essa aliança, amados, ela é tão importante, ela é fundamental para as nossas vidas. Andar na palavra de Deus, não nos contaminar com as coisas desse mundo, não desejar as coisas desse mundo. Amados, viver para Deus e desejar as coisas do alto e não aqui dessa terra, em nome de Jesus. E então ele diz: aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amados, a santidade é nós andarmos na palavra, com reverência à palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. É o grande segredo, é o grande segredo para nós, é praticar a palavra de Deus, é o que faz toda a diferença. Então Paulo está dizendo isso: olha, pratiquem a palavra de Deus, pratiquem a vontade de Deus, santifiquem-se, porque vocês são herdeiros das promessas que Deus tem para cada um. Oh, glória a Deus. Amém? Não se contaminem com o mundo, com o pecado, com as concupiscências da carne, dos olhos, com a soberba da vida, em nome de Jesus. E então ele continua dizendo: concedam lugar no coração de vocês. E ele então diz: olha, nós a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. E aqui ele faz mais uma vez uma referência direta, defendendo o seu apostolado, de que ele pregava a palavra com sinceridade e integridade, diferente daqueles falsos apóstolos que estavam ali prejudicando eles, pregando uma palavra que não era a palavra de Deus, que parecia ser a palavra de Deus.
porque o desejo deles era explorar aquela igreja, explorar os bens materiais, receber os bens materiais, ganhar os bens materiais. Eles não tinham a intenção de pregar a palavra para que as almas fossem verdadeiramente salvas, mas eles queriam eram os bens, eram as riquezas daquela igreja, daquele povo. E então ele continua: não digo isso para condená-los, porque Paulo estava falando aqui exatamente sobre isso, sobre a igreja ter rejeitado Paulo e aceitado aqueles falsos apóstolos. Então ele está dizendo: olha, não digo isso para condená-lo, já que vocês estão em nosso coração. Paulo, mesmo sendo rejeitado, ele reafirma o seu amor por aquela igreja, crendo que o Senhor iria completar a obra que ele começou em cada coração, em cada vida, que o Senhor ia abrir os seus olhos, os olhos daquela igreja, para que eles não fossem enganados mais, para que eles não aceitassem mais esse evangelho, que não era o evangelho de Cristo, era um evangelho que se parecia o evangelho de Cristo, mas eram de homens que somente se gloriavam nas coisas exteriores e não no coração, porque eles não tinham nada o que apresentar a Deus. Então ele diz ainda mais: já disse que vocês estão em nosso coração para junto morrermos ou vivermos. Amados, Paulo, aqui ele está nos ensinando que ele vivia a palavra do Senhor, o amar o próximo como a ele mesmo, como a nós mesmos, como diz o segundo e maior mandamento. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Talvez a igreja estivesse pensando: agora Paulo não vai mais querer saber de nós. Não, amados, quando nós amamos com o amor de Deus, nós amamos até o fim. Como ele disse ali, viver ou morrer ou viver, não importa, nós pregaremos a palavra do Senhor. Ele pregava a palavra do Senhor. Sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Lembre-se que nós falamos no início que Paulo passou por uma tribulação tão forte, lá no capítulo 1 ainda, dizendo, lá na Ásia, dizendo que eles acharam que iriam morrer, que iriam perder a própria vida, eles já achavam que estavam condenados, mas o Senhor deu a eles um grande livramento. E então ele escreveu uma carta para essa igreja, esta carta que é a carta severa que Tito levou para a igreja e que Paulo, mesmo tendo uma porta muito grande aberta em Troade, ele não sentiu paz no seu coração e ele partiu para Macedônia para se encontrar com Tito, porque Tito ia trazer a resposta da igreja daquela carta severa que Paulo enviou à igreja, porque a igreja estava aceitando os falsos apóstolos, os falsos mestres, os falsos profetas que estavam corrompendo a verdadeira palavra do Senhor, a doutrina. Então agora ele vai falar exatamente sobre isso, pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, Deus vai te consolar também, em nome de Jesus. Consolou-nos com a chegada de Tito. Finalmente, aqui na carta, Paulo começa a relatar esse encontro que ele teve com Tito após Tito retornar de Corinto, trazendo a resposta da igreja, que muito alegrou o coração dele. Então ele diz: e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, porque a igreja reconheceu o seu pecado, se arrependeu de ter dado lugar, guarida para aqueles falsos apóstolos. E ele então diz: de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Então o Senhor consolou o coração de Paulo, renovou a alegria de Paulo, aquele temor interno que Paulo estava com relação à igreja de Corinto foi transformado em alegria com a resposta que Tito trouxe. E ele então continua dizendo: mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, essa carta severa, essa carta que se perdeu, que na verdade ela deveria ser a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele diz assim: não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, então você percebe aqui o amor de Paulo pela igreja, pelas almas, amor que nós devemos ter uns pelos outros, em nome de Jesus. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos,
mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Quantas vezes o Senhor precisa usar de tristeza, de angústias para nos levar ao arrependimento? Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Então Paulo está dizendo, olha, a minha carta trouxe arrependimento para vocês. Vocês foram convencidos por essa carta. O Espírito Santo, através dessa carta, os convenceu do pecado, da justiça, do juízo, trouxe ao coração de vocês o verdadeiro arrependimento. E então ele diz, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Oh, glória a Deus! Amados, é dessa tristeza, é desse arrependimento que nós precisamos no nosso coração. A tristeza que produz arrependimento, a tristeza em virtude do pecado cometido, do pecado praticado, do tropeço, não importa, mas que produza arrependimento verdadeiro, para que esse arrependimento, e somente esse, vai levar à salvação. Remorso, amados, não leva à salvação, somente o arrependimento verdadeiro, que é uma mudança lá dentro do coração, é uma mudança interna, enquanto o remorso é o medo de perder as coisas exteriores, é o medo das consequências exteriores, é completamente diferente. E ele então termina dizendo assim, e a tristeza, segundo o mundo, que é esse remorso, ele produz morte. Veja o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Sabe o que significa isso, amados? Que a igreja estava sendo enganada por aqueles falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos. E ela não tinha percebido. Por isso que Paulo está dizendo, olha, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Quando a carta de Paulo chegou e eles leram aquela carta, o Espírito Santo os convenceu do pecado e imediatamente eles se arrependeram e disseram, opa, estamos andando por um caminho que não é o caminho do Senhor. E então eles retornam ao caminho, eles se arrependem daquele pecado e esse arrependimento sempre vai produzir salvação, restauração. Glória a Deus por isso. Amém? E o restante desse capítulo, que nós não vamos ler, ele continua falando exatamente sobre esses efeitos da carta, do arrependimento, da mudança que houve lá em Corinto e que alegrou muito o coração de Paulo. Louvado seja o Senhor. Amanhã nós vamos seguir a partir do capítulo de número 8 já, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar antes, eu quero convidar você a orar. Vamos orar pelo Rio Grande do Sul, vamos orar pelas mães nesse dia, em nome de Jesus Cristo. E por nós. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós nos prostramos aos teus pés, nos humilhamos diante de ti, pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu Espírito possa produzir esse arrependimento, essa tristeza verdadeira, que produz o arrependimento verdadeiro. O arrependimento que agrada ao Senhor, a tristeza que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, perdoa-nos como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós oramos nesta manhã e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa olhar pelo Rio Grande do Sul, por cada família, por cada, Senhor, por cada alma, em nome de Jesus Cristo, por toda essa situação que está acontecendo lá. Nós clamamos pela tua misericórdia, nós clamamos pela tua graça, nós pedimos, ó Deus, a tua intervenção, o teu milagre, em nome de Jesus. Senhor, em uma só voz, nós clamamos, tem misericórdia do Rio Grande do Sul, Senhor. Abençoa o Rio Grande do Sul, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos também pelas mães nesse dia, em especial pelas mães lá do Rio Grande do Sul, Senhor, pedindo a tua bênção, pedindo a tua graça, pedindo o teu consolo, o teu conforto, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor as abençoe. Abençoe toda mãe nesse dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. E nós clamamos pela nossa vida, pelas nossas famílias, clamamos por cada lar, pedimos a tua bênção, que esse dia seja um dia de alegria, de paz, de comunhão, de estar reunido em família, agradecendo a Deus, em nome de Jesus Cristo.
Meu Deus, nós pedimos, abençoa-nos, protege-nos, coloca sobre cada um de nós a saúde do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E pedimos, ó Deus, enche-nos com teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço para todos, em especial as mães, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a noite, 19 horas, no nosso culto ao Senhor, em nome de Jesus.